Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Leonardo, sou diretor artístico no estúdio PLBS e professor da Escola de Artes Ilustre e Arte. Estou aqui para apresentar o primeiro piloto de uma série que eu pretendo fazer para ajudar pessoas que querem aprender a desenhar, que têm vontade de aprender e às vezes acham que é mais difícil do que realmente é. Então, assim, de maneira bem descomplicada, se vocês quiserem uma biografia minha, não tem problema, podem pedir à vontade. Deixa comentário no post do Facebook, deixa comentário no YouTube, que aí com o passar do tempo eu vou explicando um pouco mais. Não quero ser titulado como um grande artista, um artista renomado, porque afinal de contas estou criando uma carreira ainda, né? Fazendo um trabalho aqui, outro ali, coisas que eu nunca imaginei a fazer, mas com o passar do tempo, com os vídeos, eu vou acabar mostrando para vocês algumas coisas que eu já fiz. Isso é parte que eu gosto de fazer também. O que eu quero mostrar hoje é baseado em uma live que eu estava assistindo e estava vendo a metodologia de ensino de um professor. Sem querer julgar se o professor está certo ou não, se ele está errado ou não, porque não é o objetivo, mas cada artista tem uma abordagem diferente. E eu sei que nesse início, para quem tem vontade de desenhar, para quem tem vontade de aprender o que é desenho, o complicado é quando você se sente perdido ou limitado de alguma forma. Então eu espero que o vídeo vá ajudar nesse sentido, a descomplicar as coisas. Aí pode vir com aquele papo, não, mas é fácil, você já tem o talento, o dom, como o pessoal chama, então fica mais fácil para você aprender, fica mais fácil para você se interessar. Mas na verdade, por experiência de vida, desenho é uma coisa que eu vi a minha vida se formar em volta disso, mas tinham dois grupos, os esforçados e os talentosos. Essa história, vocês vão achar várias pessoas aludindo a isso, só que quando você vive tem um teor diferente. Por quê? Porque você enxerga tudo aquilo que é mostrado de uma maneira para você dentro da sua realidade, do seu contexto. Eu não moro em Nova York, eu não moro em São Paulo, Rio de Janeiro, eu moro numa cidade que fica próximo de Brasília, no Distrito Federal, chamado Ceilândia. Então, para mim, a minha realidade sempre foi muito difícil e eu cheguei a conhecer pessoas que eram extremamente talentosas e no fim das contas elas não desenvolveram de alguma maneira. O porquê cada um tem sua resposta pessoal. Aconteceu o fator de não encontrar dinheiro, não encontrar campo de trabalho, porém, o que acaba sempre acontecendo é quando você não acredita num sonho, você não leva pra frente. E aí aparece a necessidade. Eu ainda não ganho tanto dinheiro quanto eu gostaria de ganhar com a minha arte, mas tudo que eu construí até hoje e o que eu ainda tenho para construir, o que eu ainda estou construindo, é algo que só foi feito em anos. Eu espero transpor tudo isso nesses vídeos para vocês. Isso é um vídeo bem informal, sem muita edição, sem muito controle, como as speed paints que eu tenho lançado, porque eu quero ter um contato mais direto com o público que assiste e às vezes fazer essa troca também, porque é importante para eu também conseguir enxergar vocês. Então vamos começar o nosso primeiro exercício. Encarem isso como dicas, não encarem com coisas que vocês têm que fazer para poder se desenvolver no desenho. Caso vocês queiram usar, nossa, vou ficar maravilhado. Porém, não quero ser taxado assim como para fazer, fulano de tal falou que é daquela maneira e só pode ser feito daquela maneira. Então vamos começar pelo primeiro exercício. Aqui eu criei uma artboard aqui no Photoshop. Preferi fazer no Photoshop porque eu ainda não tenho uma câmera que capte com qualidade, mas está nos planos. Então a primeira coisa, que quase ninguém fala, exercício, você tem que entender como é a folha e todo o espaço que você tem da folha. Então normalmente, quando a gente olha para a folha, a gente pode olhar um espaço em branco para nós desenharmos, mas a gente pode dividir sim ela em, digamos assim, quadrantes, meios, divisões.
Normalmente, quando um artista ele já tem contato, ele sabe concentrar muito bem os pontos de valores no ambiente da página para que o espectador ele valorize cada vez mais. Mas para você ter essa visão global, a gente tem que começar de algo que nós temos quando criança e às vezes a gente é desmotivado a não fazer mais porque é afastado um pouquinho das artes. Qualquer criança que você entregar um giz de cera que tem uns 3, 4 anos de idade, ela vai desenhar, ela vai ter pura espontaneidade de se expressar. Só que é o que ela ainda não tem ainda, a coordenação motora, o controle sobre a página. Então vou citar 3 exemplos que quando eu fiz o meu primeiro curso de desenho formal, eu fiquei assim pasmo que o meu controle de página ele melhorou. Então não é um exercício para que você fale, vou fazer uma vez e já tá bom. Sempre que você puder fazer, vai dar uma ajuda. Então o primeiro é fazer continuamente letras E na folha, completando um espaço de uma extremidade à outra. Esse exercício de continuidade ele vai te ajudar a ter um controle sobre o lápis e vai ter um controle de área, sem parar e sem virar a página, sempre ela posicionada num quadrante para ti, que você possa observar do início ao fim. Essa linha aqui eu posicionei só para fazer alusão que eles não podem ficar variando de tamanho e inclinação também não, porque isso força você trabalhar. Você vai acabar trabalhando uma área do cérebro que normalmente a gente não trabalha quando está escrevendo, porque você está desenhando uma curva. Eu falei a letra E porque se assemelha, mas na verdade você está desenhando. E quanto mais suave você conseguir fazer isso, ele vai te ajudar a te soltar um pouquinho mais. Nesse caso aqui eu tenho um pouco de experiência em desenhar com a tablet, com a mesa digitalizadora, então fica um pouquinho mais fácil, até mesmo porque eu já fiz muito desses exercícios indicados pelo grande mestre, meu professor Santunes, e é algo que é importante. Outro ponto, um segundo exercício, aqui a gente coloca o primeiro, o segundo exercício que eu vou colocar para vocês é fazer linhas. Não necessariamente você não vai se tornar uma régua humana, não é esse o objetivo, mas fazer linhas que cruzem. Aqui você tem uma página, vamos imaginar que aqui a gente tem uma página, sem virar a página de um lado para o outro, sem virar, você tem que deixar ela parada, e aí você vai fazer a linha do início ao fim, na folha completa. Gente, isso não é uma, digamos assim, uma falácia. Eu também pensei, primeira vez que eu fiz esse exercício, queria chegar já a desenhar super-herói, mulheres bonitas, desenhos que eu achava, que eu gostava, monstros legais. Mas se você não tem esse controle de página, você acaba não conseguindo desenvolver seu conteúdo. Então, quando você faz essa experimentação pela primeira vez, você vai sentir um desconforto. Quando você vai fazendo várias vezes, você pode fazer isso aqui em traseiras de apostilas que você não usa mais, rascunhos, para poder não gastar folha em branco, né? Porque são exercícios rápidos, e fazer continuamente, você acaba tendo essa visão, você acaba soltando um pouco mais o pulso, como nós falamos no meio acadêmico. Então é algo que eu indico. Da mesma maneira que você fez a linha em sentido vertical, você pode fazer também em sentido horizontal. Aqui é só uma miniatura para poder aludir. A folha novamente, sem girar, você vai fazer do início ao fim. A ideia não é que seja reta. Você não precisa, para fazer desenho reto, você precisa de uma régua, mas que ele consiga se manter constante, sem um distanciamento, e você alcançando de um ponto ao outro da folha. São exercícios que você vai adquirir mais sensibilidade com um lápis ou a caneta, no caso você queira fazer, e também no espaço da folha. Então esses 3 exercícios eles são importantes para a construção da coordenação motora. Como bônus, eu vou passar um quarto, que é o que?
fazer círculos, mas círculos contínuos. Por quê? O ato que a gente tem, a maioria das vezes as pessoas querem desenhar, elas fazem ligando pontos. Esse movimento ele não está errado, porque na pintura você usa muito esse movimento, na pintura digital inclusive você pode usar muito, mas para desenhar, para esboçar, às vezes você precisa de agilidade. E aí o que você vai fazer? Você tem que fazer ele numa linha contínua. Isso vai te ajudar a desenvolver o senso de curva também e a velocidade do seu traço. Quanto mais você fizer desses exercícios aqui, mais você vai acabar desenvolvendo. Isso é um ponto importantíssimo na construção do que você precisa para entender o que você quer fazer. Muitas pessoas hoje em dia elas querem já começar pelo digital, já mexer no Photoshop antes de saber o desenhar ou compor. Eu sou um curioso desde sempre e aprendi desenho por esse motivo. Então uma das coisas que eu indico é: se isso te leva até a arte, faça. Mas para desenvolver dentro da arte, você vai precisar de algo mais. É nisso que a gente tem os estudos baseados em artes que são desenvolvidos aí há séculos. Não os ignore. Não acho que são antiquados. Você gosta de um desenho X, do estilo X, que tal artista mais novo. Mas se você às vezes for um pouco mais atrás, esse artista ele também fez o estudo dessas regras mais clássicas, como composição, blocagem, senso de 3D e teoria das cores, coisas que às vezes as pessoas mais novas elas podem encarar como algo antiquado. O problema de se ignorar isso é que você também está ignorando um conteúdo que está sendo construído há muito tempo. Você não vai inventar a roda, você não vai inventar o fogo. Se adapte e mostre, adapte a roda e o fogo à sua poética pessoal, ao que você quer fazer com a arte. Então, eu digo isso por experiência, que quando eu fiz esses primeiros exercícios de coordenação motora, eu pensava: estou pagando um curso de desenho para quê? O professor quer ganhar o meu dinheiro de graça e acaba que, né, ele na verdade me deu um presente ao ver que eu precisava aprender disso, apesar de eu já estar desenhando há um tempo, de maneira não profissional, tá? Então, beleza, fica a lição. Exercícios de coordenação motora é a primeira dica de hoje. A segunda dica é: não seja pretensiosista com seus desenhos. Não tentem defender os seus desenhos de maneira que eles sejam únicos. Por quê? Eu já fiz versões de alguns desenhos que datam de 2099 e o que eu tenho percebido, até nas speedpaints eu faço algumas versões atualizando o traço, atualizando a técnica, é que sempre eu busco a melhora quando eu faço esse tipo de exercício. Então, antes eu tentava fazer o esboço do desenho totalmente perfeitinho, fechadinho, deixando ele bem composto, que até no momento que eu ia apagar o esboço para poder fazer a composição final, eu acabava ficando assim com um pouco de dó pelo tempo que eu gastei com isso. Você está em constante evolução, então você tem que olhar para o desenho e falar assim: beleza, é o que eu posso, o máximo que eu posso hoje. Amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos, você vai olhar para o seu desenho e vai falar assim: nossa, eu já tenho mais facilidade de você explorar mais várias coisas que eu nem tinha noção. Então, a exemplo de quando você faz um esboço todo fechadinho, todo certinho, quando você está esboçando, solte um pouquinho mais a mão, tente associar mais ao movimento do corpo e faça de maneira mais fluida. Tenha sempre um caderninho. Eu sempre recomendo que os alunos façam sim desenho no fundo do caderno, que às vezes é uma área que a gente não usa, a última matéria,
E aí você tem boas ideias que depois você pode resgatar. Ouse, nesse momento aqui, você não vai precisar ter tanta pretensão com o desenho. Solte um pouquinho mais, se divirta com o processo. A arte em si é algo que demora para acontecer, para você ver o resultado. Então, se você não se divertir com o processo, você vai abandonar de maneira rápida. Por quê? Porque você, por não ver o resultado com tanta praticidade, ele não se torna tão recompensador para algumas pessoas. Então aprenda a se divertir no processo e às vezes saiba dividir esse processo em várias etapas. Trabalhar a mesma arte em vários dias, às vezes vai te dar o ponto de vista diferente e crítica de você falar, não, nesse dia, caramba, essa arte ficou muito boa. E quando você olha, depois a arte já não está tão boa assim. Por quê? O que aconteceu? O cansaço pode acabar te influenciando. O que você está pensando, motivação para fazer a arte, o ambiente onde você está desenhando, o como você está se organizando para fazer isso. Então, tenha esse hábito de desenhar em vários dias e programar as etapas do desenho, se soltando um pouquinho mais no início e deixando a parte da decupagem, o detalhamento do desenho só para a etapa seguinte, para que não se torne algo tão estressante. A exemplo que eu trago novamente era algo que eu fazia. Então, às vezes eu queria até preservar o esboço porque eu achava muito bonito, eu achava autossuficiente. E isso alimenta uma coisa que eu pretendo falar num vídeo posterior, que é sobre o ego do desenhista e o desprendimento que ele tem que causar com a própria arte para que ele consiga causar essa evolução pessoal. Então a segunda dica é solte mais seu traço, brinque mais com as possibilidades. Não seja tão travado, não seja tão careta com o seu desenho. Então a gente vai aqui para nossa última dica. Quem não está acostumado, eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Indico que assista em etapas, como eu faço com vários vídeos de autores que eu gosto no YouTube. Vou deixar uma trilha sonora de fundo para não ficar tão chato só eu falando sozinho. Então vamos lá. É o que? Isso leva de encontro à ideia do vídeo que eu tive hoje. Bom, eu vou fazer mais ou menos aqui o que o autor estava fazendo. Fez a regra clássica do círculo. Aí começou a desenhar o personagem. Eu vou tentar ser o mais fiel ao que eu vi, tá? Era o Akuma da série Street Fighter. Então, já começou, estava acompanhando a live, porque eu estou gostando de fazer essa experimentação, de ver outros artistas desenhando, até mesmo para desenvolver o senso crítico e aprender novas coisas. Qual é o problema da pessoa quando enxerga isso? Quando você explica, olha, dentro da cabeça existe um círculo, e esse círculo você encaixa o queixo, por exemplo, para você começar a fazer, e a orelha dá a posição do olho, que dá a posição do nariz. E são regras que são extremamente complicadas para você assimilar no início, porque a cabeça ela tem uma rotação muito aberta. Então você imaginar quais são as possibilidades que ela pode alcançar é um problema para o artista que está começando. A dica que eu dou acerca disso, que eu fui descobrir com anos de vivência dentro do campo da arte, é por que ao invés de desenhar a cabeça, às vezes a gente não começa a brincar de desenhar prismas. Eu sei, é chato. Por quê? Você não está alcançando o objetivo que você queria a curto prazo. Mas o que desenhar um prisma te ajuda para desenhar uma cabeça? Quando a gente está desenhando um prisma, está desenhando uma forma que a gente pode rotacionar ela mentalmente
ela acaba por nos ajudar a imaginar como funcionam os objetos no espaço. Então fazer brincadeiras de ficar desenhando o prisma em posições diferentes, até mesmo se desafiando a desenhar em quase posições impossíveis, a não ser que você tenha regras de perspectiva, vai te ajudar a enxergar como esse objeto ele se comporta. E aí a gente tem a ideia. Eu vou desenhar aqui um prisma rapidinho, bem aberto, sem muita decupagem, que é uma forma quadrada, simples. E aí eu começo a brincar com a silhueta da cabeça lá dentro do prisma. É uma forma muito mais complexa, que tem que ter muitos pontos coincidentes, a angulação tem que estar certinha para poder fazer sentido no desenho. Mas às vezes a ideia de você decupar o desenho no início, de você facilitar a composição dele, e você seguir na segunda regra que eu falei, você acaba ajudando a te soltar um pouquinho mais o processo criativo e resolver problemas que podem te fazer empacar, ficar travado no início, quando você está querendo aprender. E a gente tem que condicionar a nossa mente que quando a gente para em um obstáculo inicialmente, às vezes é bom dar essa pausa e você retomar alguns dias depois, no sentido de que você absorveu, refletiu e a sua cabeça começa a mudar porque você começa a encarar a sua realidade de maneira diferente também. Tentar acertar de primeira é você deixar de experimentar. E quando você passa essa etapa de deixar de experimentar, você acaba limitando também os seus leques de possibilidade e às vezes travando para certos vícios que lá na frente, se você não tiver uma pessoa mais experiente, você não vai conseguir se desenvolver. Então assim, diferente, novamente reiterando, eu não estou criticando o outro artista, mas eu acredito que eu dar a possibilidade de desenhar um prisma para fazer um esboço rápido de uma cabeça é muito mais simples para se pensar do que eu falar desenhe um círculo e faça uma cabeça angulada. Por quê? Eu vou lhe falar. Se essa linha aqui ela sai, onde ela se encaixa? Como que eu faço esse eixo dos olhos? Onde que está a sobreposição? Onde que está a cavidade óssea? Então são coisas que vocês vão adquirir se vocês forem atrás. Muitas vezes o desenho mais estilizado não vai precisar disso aqui. Um desenho cartoon, por exemplo, ele pode se adequar à ideia de que eu uso um prisma para poder desenhar a cabeça do personagem na posição que eu quero primariamente e depois, num estudo mais aprofundado, eu posso só adequar o processo e resolver um problema sem deixar que ele tome mais tempo do que deveria tomar e acabe limitando a minha zona artística. Quando você já adquire um certo conhecimento para ter a composição humana, anatomia, senso de volume, senso de valor da página, e tudo isso, se eu tiver a oportunidade, eu vou explicar como funciona cada um, dando embasamento e bibliografia acadêmica. Você se torna autossuficiente, você abandona essa ideia primordial de um prisma, por exemplo, e só passa a usar ela quando realmente o problema tiver muito grande, assim, você está sem inspiração no dia, está sem motivação, aí você acaba trazendo esses exercícios mais simples para poder desenrolar ali e às vezes no processo você reaver
toda essa motivação que você não está tendo no momento. Então, exemplo disso. Eu vi o rapaz fazendo o exercício e aí, por conhecer um pouco a forma da cabeça humana, eu vi alguns erros de anatomia que, se fosse ligada à silhueta e à construção da forma em si, poderia ter sido evitada. Esse é o problema de fazer tudo muito direto e não ousar, não ter o senso de experimentação. Nós brasileiros, às vezes, a gente abandona um pouco disso, e quando eu fico vendo vários artistas consagrados, eles têm livros e livros e livros só de estudo nessa área, de como as pessoas são, de como elas se comportam, o que elas fazem, como elas fazem. Então, se essas pessoas que já são consagradas fazem isso, por que eu não irei fazer se eu estou querendo aprender e quero chegar, se possível, próximo do nível delas? Vou dar uma apagada de leve aqui para finalizar um pouquinho mais o traço e a gente fecha esse vídeo aqui para ter algo para treinar. Lembrando que vocês podem se inscrever na fanpage do estúdio a qualquer momento. É bom que eu tenha um canal de divulgação mais claro. Deixem mensagens, comentários no Facebook, no YouTube. Isso é muito importante para esse tipo de conteúdo, que eu preciso de um feedback. Até mesmo para saber se a proposta dos vídeos atende a quem pode chegar, porque a ideia é ajudar. O estilo do rapaz era mais mangá. Então, assim, lembrando que eu não quero fazer um conflito de quem desenha melhor, porque isso também é problemático pro artista que tá querendo aprender. Eu só tô fazendo a abordagem de como você pode descomplicar algo, e se você quiser levar o desenho a um patamar mais profissional e, se possível, até viver da sua arte, você vai ter que seguir algumas regrinhas que eu só fui aprender vivendo mesmo, assim, passando pro mercado, refazendo algumas coisas, tendo revisão de cliente que eu imaginava que poderia ter, mas isso é coisa que se debate em outro vídeo, se possível até numa live, que estão nos planos. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link de todas as speed paints que eu fiz até então. Quero a opinião de todos, se possível de todas que eu fiz. São materiais que eu tenho feito com muito carinho, que eu gosto bastante também. Aceito sugestão para speed paints. Claro que não coisas muito absurdas, porque eu tenho pouco tempo para fazê-las, mas eu penso em fazer coisas temáticas também. Então aqui, sem referência, eu criei uma forma que se assemelha à forma humana. Por quê? Eu tenho um conhecimento de anatomia, sei como funciona a caixa craniana, e a partir daqui eu já poderia finalizar um pouquinho mais. Esse é o processo que eu adotei com o passar do tempo para poder descomplicar o desenho. E eu tinha um desenho mais travado das pessoas da qual eu conhecia. Espero ter ajudado alguém. Vou deixar todos os meus contatos. Novamente,
um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite para vocês. Tchau!